meu close hoje tá muito famoso! Eu amo Isaac Azar, amigo de longa data. Vocês às vezes não sabem, mas ele é o cara atrás do Paris 6. Sim, o monstro que foi Paris 6, que se transformou… Agora tem um nome. É um dos restaurantes chamados mais instagramáveis. Eu acho que o Paris 6, ele é instagramável muito antes de Que é um existir. sucesso no Instagram, é isso? Não, mas antes de… instagramável Eu é isso, que é um conheço sucesso. muito antes. Mas ele tem essa pegada de fotografia, de fotos, as pessoas fazerem fotos, antes mesmo de existir o Instagram. Então, em outras redes sociais, como… Orkut? Orkut também. Eu já ouvi dizer, não é Mas da minha época essa coisa de Orkut, mas eu sabia que tinha. Não, mas Orkut não sei se você chegou a usar. Não Eu era não todo usei. mundo, mas aquela outra que ainda existe até hoje. Twitter? O Twitter, a gente foi muito tweetado já. Tanto que a gente bateu rapidamente 100 mil seguidores no Twitter naquela época, que era muita coisa. Você tá nesse ramo da gastronomia, você também é como chama? Degustador de azeite. Assadiatório. Assadiatório de óleo de Atori. assadiatório de óleo de oliva. Ah, mas isso aqui, você não sabe. Você começa a falar com ele, você não para nunca mais. Mas você veio de uma época que não tinha internet. Exato. Você conseguiu ter uma sacada na internet também, que você fez um boom. O povo ama postar ali, ama estar ali, o lugar é maravilhoso. Você abriu aquele outro Paris, mas na esquininha, que é um… O Paris 6 ali é uma espécie de café, né? Um Paris maravilhoso. Café. Paris 6 Café. E lá em cima tem o Paris 6 Vaudeville, que é o terceiro da Doc Lobo. Então, na Doc Lobo, a gente tem 3 unidades. Fora as franquias pelo Brasil. Então, vamos começar então do começo, vai. Pra gente, eu já vou não vamos pro final, né? a gente tem tempo aqui. De onde surgiu essa ideia de fazer o Paris naquele estilo, Paris 6? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu que agradeço a honra de tê-la aqui. Eu queria agradecer o convite e falar pra vocês, pessoal, essa mulher é maravilhosa. Eu conheço, olha… Como a gente estava falando… Sou bem alimentada também, como muito bem, que eu como muito lá, viu? Então, já tem uns 10 anos que a gente se conhece e eu sempre tive um carinho enorme. E a entradinha dela, não sei se tá aí, que você vai falar depois. Se vocês quiserem me comer, vá no Paris 6 e peçam steak tartare. Canapé de steak tartare é uma delícia. Não, mas fala o nome inteiro. É o canapé de steak tartare. Gianni Albertoni, me comam. Exatamente. Delícia. Então, é uma das entradinhas que mais saem. E todos os eventos… Te abre o apetite. O pessoal pede. Em todos os eventos o pessoal pede. A gente quer a Gianni Albertoni. Eu falei, vou mandar o canapé, sério. E eu fazendo essa voz que eu não tô entendendo. Ai, que bom, porque tem anos mesmo que… Acho que quando você começou a dar nomes também… A gente tá pulando, a gente tá pulando etapas. Então vai ali, tá vendo? vai. Quando eu falo agradecer. com amigos, eu fico assim, tá vendo? Ó. Mas é legal assim, porque flui. Amor, flui. mas aí as pessoas não sabem tanto que a gente sabe, que a gente se conhece. Então eu tenho que ficar quietinho um pouquinho. Vamos começar do começo. Como veio a ideia do Paris 6? Bom, então a ideia do Paris 6, ela é uma ideia de 2005. Eu abri o Paris 6 em 2006. Em 2004, eu abri um outro restaurante, que era o Azeite, que era um restaurante que a especialidade era o azeite de oliva do Mediterrâneo, fazendo harmonizações com pratos do Mediterrâneo. Então, você tinha prato grego, você tinha prato da Turquia, você tinha prato libanês. Que era outro estilo, completamente diferente Totalmente do Paris. Mas ele era temático. Sim. O que ele tinha de comum com o Paris 6 é que ele era um restaurante totalmente temático. E isso foi me trazendo uma ideia de… Eu estou trabalhando um temático gastronômico sobre um elemento da gastronomia. Eu quero trabalhar alguma coisa temática sobre a cultura. Entendi. E quando você vai falar de cultura, não dá para não falar de Paris dos anos 20. Paris dos anos 20 do século passado era a concentração mundial da cultura. Nesses anos 20, tanto que eles chamavam Les Folles Années 20, que é os loucos anos 20, você tinha Ernest Hemingway, que vivia em Paris, você tinha Pablo Picasso, você tinha Salvador Dalí. Né? Então, é só a nata. Então, eu quis reproduzir onde essa Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, eu quis reproduzir onde esse pessoal frequentava e que em Paris eles ainda mantiveram alguns lugares com essa decoração e com esse estilo. Vou te falar que você se sente realmente em Paris, no A ideia é essa. Às vezes você entra não é nada americanizado, não é aquela coisa que é um cenário.
ele te teletransporta É. realmente para um lugar que é em Paris. Você parece que está em Paris, não parece que você está dentro de um filme, num cenário. É realmente em Paris. A comida é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso, o atendimento é muito bom. Você sabe que a diferença lá é cenográfico. A diferença de cenográfico e de ser um cenário artificial como esses da Disney é que no cenário artificial tudo é artificial. E lá no Paris 6 tudo é autêntico. Tudo é Exatamente. real. Então, quando você vê uma mão francesa toda em rococó, com arabescos, em ferro fundido, ela é em ferro fundido mesmo. Não é um isopor que você coloca a Pintado. mão, não é um isopor pintado, exatamente. Então, o Paris 6, ele te transporta e te transporta naquela veracidade. Você tá entendendo? É isso que é o legal, o charme do Paris 6. Ele fala assim como se ele tivesse nascido nesse ramo, né? Que não é verdade. Você, antes do ramo gastronômico, você estava num outro ramo, nada a ver com isso. Eu era vendedor de carro, eu vendia carro. Tá, amor? Ele é um monstro hoje, assim, mas ele vendia carro. Não, e quando eu vendia carro, eu já era um monstro também vendendo carro. No carro, não nesse ramo. Não, Você vendendo mudou de ramo carro. completamente, da água pro Olha, vinho. e com 32 anos, 33 anos, eu resolvi mudar de profissão. Imagina, eu saí de vendedor de carro, cheguei um dia, eu trabalhava há mais de 10 anos com isso. Era Aí, muito bom naquilo que eu fazia. era muito bom naquilo que fazia, mas eu falei pro meu irmão, não quero mais. Ele, mas por quê? Eu falei, porque aqui eu não consigo transformar. Aqui eu não consigo usar a minha criatividade. Você pega um carro, você vende um carro. Você bate um papo com uma pessoa e você vende um carro. Era legal essa parte do bater papo. Mas toda a minha parte criativa, eu não conseguia expressar algo que eu consigo fazer com a gastronomia, Entendi. criando pratos. A maneira como eu posso me expressar na gastronomia e nos restaurantes é criando pratos e também fazendo a parte arquitetônica dos restaurantes. Então, se você passar no Paris 6, ele está em constante evolução. A gente está com uma reforma lá, está com uma reforma no Vaudeville, uma reforma no Café da Esquina, no nosso Paris 6 Café. Então, eu posso me expressar através do Paris 6. Então, de vendedor de carro, uma coisa estável, eu fui para a loucura, para o mundo louco da gastronomia. Tá, mas você tinha ideia que dava pra fazer tudo isso? Da onde que veio a gastronomia, entendeu? Você sempre En- gostou? Então, uma coisa que eu adorava, eu sempre adorei ver a minha mãe cozinhando. Eu sempre digo nas minhas palestras, eu faço muita palestra por Uhum. conta disso que você falou do Paris 6 ser instagramável, ser um ícone Não, das é redes uma rede, sociais. amor. Então, mas Depois a gente vai entrar nessa parte da rede, que é uma coisa é, difícil também. e eu sempre faço palestras sobre isso. E essa questão de gostar da gastronomia, eu gosto da gastronomia desde que eu sou pequenininho, que eu me conheço por gente vendo minha mãe cozinhar. Entendi. Minha mãe, eu sempre falo, a melhor comida do mundo é a comida da mãe ou da avó. A minha mãe é a melhor comida do mundo. Ela faz uns pratos maravilhosos, até hoje. A minha tia faz doces maravilhosos até pro Paris 6. Então, Jura? e minha tia tem 84 anos, minha mãe vai fazer 80. Tua mãe Então, dava muito palpite quando você cozinhava? não, no Paris 6, quando eu comecei a cozinhar no Paris 6, porque eu comecei a cozinhar depois de abrir restaurante. Ah, foi ao contrário, então. Foi ao contrário. Eu tinha um chefe de cozinha que me deixou na mão, aí naquele momento eu peguei o subchefe, promovi a chefe, falei, só que o chefe vou ser eu. Eu quero que você me ensine a cozinhar. Eu já criava os pratos. Eu já criava. Eu falava, ó, eu E ele quero um prato. executava. Por exemplo, você pode ter ideia de um prato e Uhum. falar, olha, vocês podem fazer um ovo mexido com azeite trufado? Você Uhum. pode criar um prato na tua cabeça. Sim. A diferença é que, além de criar o prato na cabeça, eu consigo executar. A diferença é que todos aqueles ingredientes que eu quero utilizar, eles estão na minha cabeça e eu consigo concatenar Entendi. e fazer experiência para ver se aquilo dá certo. Fica gostoso. Então eu faço a alquimia na cozinha. Eu sou um alquimista da cozinha. Isso sim, isso eu posso dizer. Maravilhoso, aliás, você faz É. com um dom ali. Com dom e com o ingrediente fundamental que precisa para um bom cozinheiro, que é ter amor. Agora, tem muito. Não, depois eu vou entrar nessa parte. É que tanta coisa que eu quero perguntar pra ele, gente. É tanta coisa que daí some. Eu fico indo pra lá e voltando. Você adora inventar também, então fazer essa alquimia. Teve alguma vez que você achou que tava maravilhoso e alguém falou: não rolou muito, não. Olha, eu vou falar, teve uma vez que eu fiz, quando eu estava começando a cozinhar, eu quis Mas fazer. aqui, pronto. Tá Aí bom? ficou Acho que ficou tá. legal aí? Tá. Tá.
bacana que vai no improviso. Então É, que é assim. eu tava começando a cozinhar, eu tava começando a eu mesmo preparar os pratos. Eu já estava há uns 2, 3 anos na gastronomia. E quando eu comecei eu recebi um cara que era fera, e eu resolvi com esse cara que era fera de gastronomia, eu resolvi cozinhar para ele, olha que loucura. E eu fui tentar inventar um prato, mas eu mesmo, quando eu experimentei, eu vi que o prato não estava legal, não estava bacana. Você inventou um prato pra um cara que entendia de comida na hora. E na hora que ele experimentou, e eu experimentei, eu falei: "Olha, desculpa, vamos trocar de prato, porque não deu certo esse". Mas foi a única vez, aí eu passei a sempre provar os pratos Antes. antes de servir qualquer pessoa. Essa pessoa que eu tô falando é o Dias Lopes, que ele era o diretor-geral da revista Gula, que existia a revista Gula na Sim. época, e ele é um cara espetacular, maravilhoso. Entende de comida muito bem. Entende muito bem, não sei nem se ele lembra desse fato, mas esse fato eu jamais vou me esquecer. Imagino que não. Como que é lidar com essa parte com a crítica? É, Quando vai um Enfi crítico lá enfim, dessas revistas. eu aprendi, cheguei a ganhar prêmio, eu recebi muita crítica negativa. Eu aprendi com o tempo que o principal crítico, ele é o meu cliente, é você, Óbvio. é a pessoa que frequenta. Então, ainda mais hoje no mundo das redes sociais. Nas redes sociais, o bom ator é aquele que aparece nas telinhas dos celulares onde todo mundo assiste, no YouTube, etc. A maior O propaganda também, né? Porque se o cara for ruim, ninguém vai assistir, né. Se o cara for bom, todo mundo vai querer assistir. É aí que nascem os grandes atores, os grandes humoristas. Hã, e eu vejo na crítica a mesma coisa. Um crítico é nada mais do que uma pessoa. Sim. Receber a crítica de um crítico não me incomoda, porque receber a crítica de uma pessoa, eu tento corrigir aquele erro que ele criticou, melhorar. Mas, o que me importa mesmo é receber a crítica de um público. Isso sim é o que me importa. Então eu não tô nem aí pra crítica de crítico gastronômico. Viu como eu sou uma delícia? Tô faz muito tempo nesse cardápio. Tô confirmado ali, ó. O Ninguém público, reclamou. olha, eu vou te falar, Louca. o público Meiguinha, ninguém não, reclamou. o público ama. É muito gostoso mesmo, eu amo. É. Já passei Natal no Paris 6 várias vezes. Eu sou fã, você sabe. Virou um fenômeno. A rede social, acho que você teve uma sacada genial quando teve aquele incidente com a menina no estacionamento. Amor, não sei se vocês lembram dessa cena. Tinha uma menina chegando, uma chuva. Lembra que ela desceu do carro, Sim. ela ia subir no carro e Não, ela quando estava descendo do carro. e chove no O jardim, o é tipo uma cachoeira, uma né? cachoeira, a Doc Lobo, ela vira o rio a Doc Lobo, né. E era um daqueles dias que realmente virou um rio, e ela estava descendo do Uber, e quando ela desceu do Uber, o manobrista foi abrir a porta, e ela estava toda Ela tava bonitona como você tá maravilhosa, hoje. tava saindo pra jantar. E aí, na hora que ela abriu a porta e foi sair do carro, ele estava passando pelo carro, por trás do carro, saiu, atravessou o carro, já estava chegando na calçada, ela pegou forte da correnteza, Ela e ela levou um estava com o tombo. vestido, aqueles tubinhos, Eu e lembro. ela levou um tombo, passou por debaixo do manobrista, e o manobrista foi lá e conseguiu Virou tipo um resgatar. meme na época. E resgatou debaixo, virou um meme tão forte que o Will Smith fez e postou esse meme no Instagram dele. E você teve, óbvio, um gentleman. E você até ofereceu pra falar o que você fez depois de ver aquilo tudo. Então, Que depois de não era nem culpa dele, gente. A cidade sim, tava caindo mas de chuva. naquela época eu estava morando em Miami, que nós tivemos o Paris 6 em Miami por pouquíssimo tempo, mas tivemos. E quando eu vi aquilo, eu falei: "Não, nós precisamos reagir. Não adianta só olhar e o pessoal dando risada de uma menina que, coitado, não foi culpa dela, não foi culpa nossa, mas também não foi culpa dela". Então eu imaginei, deve ser uma pessoa passando muita vergonha nesse momento. O que eu posso fazer? E aí eu perguntei: "Quem é? Vocês têm o contato dessa menina?" E eles responderam: "Não, nós não sabemos quem é, ela entrou num táxi e foi embora". Ela nem entrou no restaurante, tadinha. Não, porque ela estava toda molhada, ela estava toda Tadinha. molhada, é como se ela tivesse caído numa piscina. Sim. E aí eu falei: "Ótimo, essa é uma grande oportunidade para eu descobrir quem é a pessoa". E coloquei nas redes sociais: "Procura-se esta jovem". Então tinha virado piada generalizada, e ela era uma vergonha generalizada, assim, ela sentiu uma vergonha incrível. E aí, de repente, eu coloco: "Procura-se essa jovem", e que eu estava oferecendo uma noite, de celebridade para ela no Paris De 6. uma experiência maravilhosa. E aí, quando eu fiz Linda. isso,
estourou. Eu tive mais de 10 milhões de visualizações, foi um estouro muito grande. E algumas meninas se apresentaram como sendo ela. É verdade, Mentira! é verdade. Aí a gente descobriu qual era a Como o povo verdadeira. é, né, gente? Pelo amor de Deus. Sempre querendo levar uma vantagem, alguma coisa. Se passaram por ela? Se passaram, mas aí a gente descobriu a verdadeira e foi uma coisa muito bacana, porque na realidade eu acabei oferecendo mais do que uma noite, eu ofereci um VIP vitalício para ela. Então, Mentira! então ela até hoje, Nossa, quando que ela inveja quiser. dela! A louca, vai ter nego caindo em frente ali do negócio Não, agora. mas é por isso que depois viralizou, muita gente se jogando na água e dizendo, eu também quero um VIP vitalício. Você entendeu? Mas Brasileiro é fogo, né, meu era amor? muito. Mas você não pode reclamar porque você tem VIP vitalício e não precisa cair na água, né? Óbvio que não, Você mas é posso falar, super você VIP lá, foi né? super. Não, tô brincando. Você foi super gentleman real da menina. Acho que a gente, quando sai, mulher, pelo menos, se arruma realmente pra ir no lugar, que é um buchicho, porque Paris 6 é um buchicho. E muito legal. Eu falei assim, ó, meu amigo, parabéns. Então, e foi uma coisa que eu fiz como se fosse uma filha minha. Eu queria que ela não se sentisse envergonhada por estar rodando o mundo com aquela cena. E ela, aí depois, tanto não se sentiu envergonhada que todo mundo queria ser essa menina, né? Então, ao invés de chacota, ela virou motivo de inveja, né? Maravilhoso. Agora, como que veio essa sacada do menu? Então, Que é o nome das pessoas. todos os pratos no Paris 6, eles levam um nome. Então, a gente falou o prato da Jane aqui. Mas não só o prato da Jane, mas qualquer prato do Paris 6, ou todo prato do Paris 6, É uma celebridade. ele tem uma homenagem. Então, não é que é o prato da Jane, é um prato à Jane Albertoni. E eu tento fazer uma relação entre aquele prato e a própria pessoa. Tá? E isso é uma coisa que quem usava muito também no início do século passado, a gente volta para o início do século passado, era um chefe chamado Escoffier. Então, o Escoffier, ele fazia muito isso. Toda a criação dele tem uma famosa torta de maçã que chama tarte tatin. Tatin são duas irmãs que eram artistas, as irmãs Tatin. Então, Não ficou sabia. tarte tatin em homenagem a elas. Então, eu faço hoje homenagens como se fazia na França no início do século passado. E isso eu comecei primeiro com o menu. Eu não poderia homenagear ninguém porque eu não conhecia ninguém quando eu abri o Paris 6, mas à medida que as pessoas vinham, eu ia homenageando. Então, por exemplo, uma homenagem muito especial que a gente tem, certa vez veio o Milton Nascimento. Ele chegou em silêncio junto com a assistente dele, e eu fui cumprimentar, ele me cumprimentou, não falou nada, e a assistente falou, olha, ele não fala porque ele guarda a voz, não sei, guarda não, preserva a voz. Preserva. Ele preserva a voz pro show, ele descansa a voz depois de um show. Eu falo, legal, bacana, bom, sejam muito bem-vindos, é na madrugada, o Paris 6 é 24 horas, sejam muito bem-vindos. Aí ele pediu os escargots. E pegou, comeu os escargots, pediu um prato principal, pagou a conta e foi embora. Uma semana depois, ele voltou no mesmo horário, aí me deu a sacada. Ele deve estar numa turnê aqui em São Paulo. Sim. E ele está vindo para São Paulo nos finais de semana. E pediu de novo os escargots. E a assistente dele veio para mim e falou, olha, o Milton gostou tanto dos escargots e viu que tem pessoas que têm nomes de pratos aqui, ele queria saber se pode chamar escargots a Milton Nascimento. Falei, gente, ai, meu se quiser Deus. pode chamar Paris 6 a Milton Nascimento. Maravilhoso. Eu sou muito fã do Milton Nascimento. O artista também, né? Então, são homenagens que surgem com pessoas que são relacionadas a essas homenagens. A homenagem a você foi pelo carinho enorme. É uma época que você frequentava demais o Paris 6, e é um prato extremamente fit, como você é fit, Muito né? Que obrigada. é um canapé de steak tartare. E delicioso. E é realmente... deliciosa. Agora, é difícil... Exatamente, é 24 horas o Paris 6. E a qualidade é 24 horas perfeita. Sim. Que é muito difícil de se encontrar num restaurante que tem mais de 200 pratos. Quantos pratos você tem naquele cardápio? Não sei, hoje com o menu sendo digital, agora com o advento da pandemia, o cardápio ficou digital. E eu tô achando isso maravilhoso, porque eu posso incluir toda hora o prato que eu quiser.
né? É E mais tirar fácil, não o precisa prato que fazer. ou tirar o Exatamente. prato que quiser, por exemplo. Um prato não está vendendo. Vou tirar o prato do menu. Tirou do menu, pronto, acabou. Foi. Mas como que ia ter essa qualidade 24 horas? Porque Então, eu ia muito, realmente, ia o, muito de o, madrugada, às vezes, à noite. vamos entender, Jane, que se tiver 300 pratos, os que mais vendem representam o quê? 30 pratos, Entendi. 20 pratos. E eles repetem muitos ingredientes. Então, eu tenho só de salmão, prato com salmão, eu devo ter mais de 7 pratos. Desde canapé de tartar de salmão, ao tartar de salmão Sim. mesmo, a um steak de salmão à Ai, tá me dando uma milanesa, fome agora. Tá que pariu. o salmão acompanhado do Paulo Ricardo, que é com risoto risoto de pupunha e molho bechamel, quer dizer, não, molho holandês, quer dizer, existem várias opções do mesmo ingrediente. Então Entendi. fica muito fácil pro cara da cozinha, ele só precisa saber o que é e ele prepara. E uma outra coisa, quando você trabalha 24 horas, você trabalha exatamente com 3 turnos. Sim. Então você pode ter nesses 3 turnos bem qualificados. E é o que acontece, nós temos 3 turnos bem qualificados, e o contrário de outro restaurante, que o cara fala, você quer fazer o último pedido que a cozinha está fechando? Não tem. Não é o garçom que está indo embora. Desculpa, não é você que tem que ir embora. É o garçom que troca, que vai embora, e entra um outro garçom para continuar te servindo o tempo que você quiser, até a hora que você quiser. Acho que até hoje você é um dos poucos que tem como gastronomia mesmo Eu 24 horas, não como é? gastronomia, sim. A gente tem Não, lanchonete, mas como tem... gastronomia eu vou te dar um exemplo, eu fiquei sabendo hoje que o filho do Belarmino, que é na churrascaria lá embaixo, no final da rua, Rodeio? não do Rodeio, o Figueira, do Rubaiá, Do Figueira. do Rubaiá, ele estava lá essa madrugada e pediu um parmegiana, um filé à parmegiana, e elogiou bastante. Ele foi, não era de madrugada, minto, era 7 horas da manhã, e ele comeu um filé à parmegiana depois da balada. Então o Paris Que 6, dá fome mesmo, real. então, o Paris 6 se tornou um destino para qualquer horário. Agora, essa hora do dia, com certeza vai ter gente lá. Agora, o horário que você estiver assistindo, não sei que horas vai ser, mas pode ter certeza que vai ter gente lá. Então, o Paris 6, ele tem movimento 24 horas por dia. É nisso que você pensou pra ter, não a pessoa sair porque a cozinha tá fechando na hora, foi uma coisa tua, pessoal, que você falou, quero um fazer porque eu sinto falta No também. primeiro restaurante que eu tinha, não era 24 horas o azeite, e no azeite já era um incômodo para mim quando eu via o garçom indo à mesa e pedindo para fazer o último pedido, que já iam fechar o restaurante. Aquilo me incomodava. E aí, quando eu fui abrir o Paris 6, eu falei, quer saber? Que horas que o garçom tem que entrar? O garçom não, a cozinha tem que começar cedo. 7 horas da manhã tem que começar a cozinha para começar a servir o almoço. E que horas que fecha? 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Eu falei, bom, então é só colocar mais 6 horas e resolveu. E foi o que aconteceu. Eu fiz 24 horas como uma experiência, e uma experiência que deu muito certo. Eu insisti nessa experiência, no começo foi difícil, mas depois tornou-se um ícone. Difícil, de costume até dos funcionários, de não ser habitual de ter uma cozinha funcionando 24 horas ou dos clientes? Tudo. Foi difícil divulgar para os clientes, e isso foi no boca a boca. Não tinha também internet, né, Não nessa tinha. época? Então isso era no boca a boca ou em mídias tradicionais, como outdoor, no Uhum. aeroporto, etc. Então, ou era no boca a boca, e isso era dificuldade de informar, de comunicar. E outra dificuldade que eu tinha também, era para ter um profissional entrando às 11 horas da noite e saindo às 7 horas da manhã. Então, você não tem qualquer profissional que está disposto a trocar a noite pelo dia. Ele tem um adicional noturno? Tem. Óbvio. Ele ganha mais por isso? Ele tem um adicional noturno. Mas isso não é tudo, a qualidade de vida também importa. Então, tem pessoas que realmente conseguem fazer, mas tem outras que não conseguem. Você tem amigos famosos, ou influenciadores hoje? Você tem uma gama, um leque de pessoas conhecidas que divulgam e que gostam. Tem muita gente que pede, tipo, eu quero entrar no cardápio, eu quero estar no cardápio. Muito, muito, mas E aí? é frequente. Você Mas bota? Não é todo mundo que entra? não é todo Ai, como mundo eu que sou entra. exclusiva, viu? Eu sou VIP. Não, mas é verdade, tem muita gente que pede, e eu tenho que ser sincero, né, eu não posso incluir,
Porque se eu sair incluindo todo mundo, eu vou ter 500 pratos no cardápio. Não dá, né? Não dá para você ler o cardápio. Então, hoje é muito raro eu colocar alguém no cardápio. Tem que realmente ser alguém com um destaque muito grande e que faça realmente parte da nossa história, que eu tenha um carinho por aquela pessoa. Às vezes nem faz tanto parte da história, foi 2, 3 vezes, mas eu já tenho um carinho pela pessoa, a pessoa Sim. já acompanha nas redes sociais e acaba se tornando uma pessoa amiga por entrar no cardápio. Mas tem que ter alguma relação com o Paris 6. Se Sim. não tiver, não dá para entrar, não tem jeito. Você expandiu o Paris 6, não ficou só em São Paulo, você tem aqui em São Paulo mesmo 3 casas. Você foi pro Rio, não foi pro Rio? Então, Pra Miami, que você falou que ficou. Miami foi pouco tempo, mas hoje no Brasil a gente tem mais de 20 unidades. 3 são minhas e 23 são franquias. Então, em São Paulo, a gente tem ainda no Shopping Morumbi Town, que é uma franquia. Nós temos também no Shopping Pamplona, Jardim Pamplona. Eu lembro essa época que você estava começando na franquia, pensando de levar pro Rio Exatamente. e tal. Nós começamos o primeiro licenciado, que na franquia licenciada no Rio de Janeiro. E tem licenciados e franqueados pelo Brasil inteiro, quase pelo Brasil inteiro. As cidades são Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia, Goiânia, 20, BH, Brasília, Campo Grande, quer dizer, vai indo, É difícil Curitiba. abrir assim o É franqueado? difícil. O que é porque mais difícil? primeiro você tem que avaliar o franqueado. Porque abrir um Paris 6 ou abrir um restaurante parece que é fácil. Eu vou abrir um Paris 6 e já vai abrir lotado. Não é bem assim. Não é bem assim, mesmo porque eu não vou estar naquela unidade. Aquilo vai depender muito do empresário que vai abrir o negócio. Ele vai abrir um negócio onde ele tem que se empenhar, ele tem que desempenhar, ele tem que cuidar daquele negócio como um negócio mesmo, e não como algo que é lazer, passatempo, porque senão vai perder dinheiro. Ele tem que saber exatamente aquilo que ele tá fazendo. Exatamente. Se a pessoa quer se tornar um franqueado, tem que passar, então, todo por um processo. Ele passa por um processo de avaliação e a avaliação também do ponto onde ele quer abrir. É toda uma análise que a gente faz para saber se pode ou não abrir uma nova franquia. Maravilhoso. Eu amo o Paris, amo. Você pensa de fazer mais Paris aqui em São Paulo? Então, São Paulo é muito grande, né? Eu tenho sim vontade de que exista mais Paris 6 em São Paulo no formato de petit, que é um formato mais de café. Sei, que é aquele que você abriu depois. Que eu abri depois. Nesse formato de café, que já existe em shopping center, existe no Embarque Internacional de Guarulhos. Explica qual que é a diferença desse formato. Esse formato, o menu, ele é mais restrito e tem outras opções, como lanches rápidos. Entendi. Por exemplo, tem croissant, tem pain chocolat, tem algumas opções mais rápidas para você comer, além de terem os pratos. Entendi. Só que não são aqueles 300 pratos. Vão ser, no máximo, 20, 30 pratos. Entendi. O que já é bastante também. Então, é um mini bistrô. É o que muito restaurante nem tem. Exato. Então, é um mini bistrô que a gente abre em diversos shoppings. E isso eu quero ter mais em São Paulo. Eu quero ter no Shopping Guatemi, eu quero ter no Shopping Eldorado, eu quero ter em outros shoppings em São Paulo, fora os que já existem. Quando você tem um restaurante assim, que tá sempre na mídia, tem muito crítico também, certo? Sim. Pessoas que xingam, haters. Tem haters pra caramba. Tem gente que vai no teu restaurante e tem os fãs que não gostam e começam a xingar e acaba sobrando, às vezes, pro local que não tem nada a ver com essa história. Como que você lida com isso? É você mesmo? Você tem uma assessoria? Então, a administração das redes sociais, a administração do Paris _ 6, que é o Instagram oficial o meu Instagram que eu uso, é o Paris _ 6 e o Isaac Azar. Eu tenho um Instagram próprio hoje em dia. Esse Instagram, Paris _ 6, eu faço as postagens, eu acompanho todas as postagens e eu acompanho todas as reclamações. E eu tenho uma equipe, da minha equipe, que está aqui, inclusive a Jéssica, que coordena isso, um follow-up de cada reclamação. Se for um hater, eu só denuncio, porque você hoje em dia pode denunciar. Sim. Eu denuncio para o Instagram e é automaticamente bloqueado. Mas se for uma reclamação consistente,
aí eu vou atrás para saber o que aconteceu. Que dá pra Se alguém melhorar. escreve comida é um lixo, automaticamente eu vou, denuncio, isso é bullying ou é incentivo à Sim. violência, não sei o que lá, e é bloqueado automaticamente, eu deixo pro Instagram avaliar aquele tipo de gente, aquele Se é tipo de um tipo de pessoa. pessoa que faz só É, isso e e tal. isso hoje em dia, graças a Deus, existe, e muitas pessoas que viviam fazendo isso e só fazendo isso, têm mudado de comportamento se não têm suas redes sociais bloqueadas, né. Ainda bem, né, que tem um controle agora, porque achavam que era um país de ninguém ali. Não, eu ouço algumas pessoas, por exemplo, o Trípoli, não sei se você lembra do fotógrafo. Amo, como eu não Então, lembro. o Trípoli, por exemplo, ele já teve alguns Instagrams que foram bloqueados dele. Ele já teve algumas contas. Não Por sabia. quê? Porque ele é fotógrafo, Sim. ele postava fotos. Nus, ele tem umas fotos E maravilhosas. aí o Instagram entendia que aquilo era impróprio e tirava do ar, bloqueava. E ele tinha que abrir um outro, e Ai, abrir um outro, e abrir um gente. outro. É uma figura. E Tem ele tanta não. putaria aí, e uma puta foto maravilhosa, tô falando exatamente assim, porque o cara é muito fera. Que Exatamente. ridículo. Eu acho uma É. hipocrisia. Então, é uma hipocrisia, mas é difícil avaliar. Não teve não é elogiando ou criticando, mas o Trump, ele teve a rede social dele bloqueada, Sim, eu acho que até o Bolsonaro também teve. Então, existem alguns parâmetros que eles têm que seguir e é muito difícil, é muito tênue essa linha do que é putaria sim, e do que é arte, né. sim, Então, de repente, uma foto de um nu, feito pelo Trípoli pode ser confundido: "Ah, não, por que que aquele nu pode e aquele sim. outro nu não pode?", né. Então eles usam como padrão não pode o nu e não pode o nu e pronto, sendo arte ou não. E é uma pena, porque a gente perde, fotos lindíssimas. Aqui antes de entrar nessa sala, tem umas fotos lindas de São lindas, modelo, né? e Aqui da aparecendo. produtora. Então, e aparecem os seios da mulher ou das mulheres. E aquilo é artístico. É lindo. Ninguém vai olhar aquilo como putaria. Não tem por onde. Não Não tem tem por como, onde. né? Não, não É tem muito como. lindo. Falando de Instagram, de rede social, o que é ser instagramável? En- Instagramáveis, é isso? Então, instagramável. Instagramável? Instagramável, na realidade, um termo que eu gosto de usar, e é um termo que ele existe, como eu estava dizendo no começo, muito antes de existir o Instagram, né. Hum, Então aquele lugar onde as pessoas querem fazer uma foto, querem sair numa foto, querem pousar numa foto com aquilo ao fundo. Por exemplo, a gente fez agora uma foto ao fundo usando aquela igreja. Que igreja é essa, você sabe, não? eu não sei o nome da igreja. Mas enfim, usando aquela igreja ao Sim, fundo. Então é um é um cenário. cenário. Isso, ser um local cenográfico é instagramável. Entendi, Então, ser cenográfico é instagramável. As pessoas vão porque querem bater uma foto e que estão num Paris 6, entendi. né. E eu mesmo estar num Paris 6 é como, pô, Janel Bertoni vai no Paris 6, o cara fez uma foto no Paris 6, de É um Curitiba. status, É um mais ou menos. status, Entendi. exatamente. O Neymar vai no Paris 6, aí sai em todo lugar. E aí o cara bate uma foto do Paris 6 em Fortaleza, que não foi onde o Neymar foi, mas é um Paris 6. Sim. Então ele é instagramável por vários fatores. Ele pode me comer lá no Paris 6? Qual Eu tô deles? lá nesse cardápio? Sim, tá em Fortaleza, em Salvador. Falando me comer no sentido do meu prato, homenagem ao meu prato, tá, E gente? é no Para, não é que eu Brasil vou estar inteiro. lá, Olha, o assim. teu tá no Brasil inteiro e, se eu não me engano, tá até nos cafés, nos petis. Para! O teu é É um um sucesso. clássico, é um É clássico. um clássico do Paris Vão, 6. provem e marquem. Eu quero saber se você me gostou ou não do meu pratinho gostoso. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sinto muito a tua falta lá, porque você sumiu de lá. Eu fui morar no Rio depois de um tempo, depois fui pra TV, não parei mais. Então, aliás, aquele filme que você fez que era engraçadíssimo, que tinha até o Luciano Mauro Filho. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Nossa, aquele era muito bom. Era bom, né? Ai, que bom. Mas é desse tempo, que ano que é o Muita Calma Nessa Hora, você lembra? 2010, eu acho, primeiro, você acredita? O tempo passa, amor, ó, rápido. eu vou te falar, eu te conheço há bem mais do que 10 anos, Muito bem antes do mais. que o Rio de Janeiro. Muito mais. Eu morava ali na Jaú, na época. Então é dessa época, e eu sinto muita falta dessa época de pessoas, porque também é cíclico. As pessoas vão e depois se mudam, né? A história, Normal. a vida acontece. Então eu fico estático num lugar
Os anos vão passando, a vida vai acontecendo, E a gente e o cara volta. que nasceu, que está nascendo hoje, daqui a 15 anos vai estar no Paris 6, eu vou receber esse cara com 15 anos e vou bater um papo com ele. E daqui a 15 anos, uma pessoa que hoje tem 15 vai ter 30, e eu vou bater um papo e vai se tornar meu amigo. Quer dizer, eu estou estático naquele lugar, vendo a clientela se renovar a cada dia, a cada semana, a cada ano. E eu tô te falando que é um sucesso que é pelo teu esforço e teu trabalho, que eu via árduo. Eu até falava assim: "Nossa, tua mulher não deve aguentar", porque você estava sempre lá. Era o teu neném, você estava lá em cima, corrigia, brigava, você estava 24 horas. A hora que você aparecia, você estava lá. Eu falei: Exato, "Gente, exato, tua exato. mulher vai pedir divórcio desse jeito. Lembra que a gente Não, brincava com você? Homem, para!" não, mas a Carol, ela é uma grande apoiadora e ela Maravilhosa. não pede divórcio, porque ela é a responsável do financeiro. E ela Ela sabe sabe o quanto é muito difícil. importante, ela sabe o quanto é muito importante eu estar presente lá. E dá diferença mesmo, eu Eu estar sei. ou não presente lá. Então, realmente esse fato É uma familiar, parceira mesmo, ela é né? uma parceira. Eu vejo menos a minha família, mas é algo que eu faço pela minha família e é algo que eu faço por mim, porque eu amo fazer aquilo. Te dá um prazer animal, né? Me Acho dá que um eles veem a felicidade também e eu espero que eles assumam isso depois. Então eu espero, minhas filhas, uma vai fazer 20, a outra está com 18, eu espero que venham trabalhar comigo e que comecem a frequentar lá dentro junto Nossa, tuas filhas comigo. eram crianças quando eu te conheci. Tá vendo? Eram sim, eram Tinha uns, sei lá, 5 ou 6, é, bizarro. exatamente. Agora, você já levou Carteirada, que é um restaurante buchichado, todo buchiche, todo mundo quer ir. Todo dia tem gente querendo dar carteirada, todo E aí, dia. como que é? Ainda mais hoje em dia que você tem, essas redes sociais com muitos seguidores, o cara tem muitos seguidores e por isso ele acha que ele tem direito de comer de graça. Então sim, ele fala As pessoas pedem pra comer de graça? sim, manda mensagem: "Olha, eu sou fulano de tal, esse é o meu Instagram, eu queria comer", e aí Divulgo. eu divulgo na minha rede social. Isso aí, muito restaurante cai. Eu não faço isso, eu não faço isso. Eu faço isso com as pessoas que são meus conhecidos. Se você for, pô, jamais eu vou te cobrar porque você é minha amiga, porque você está no Mas eu vou cardápio. pagar com o maior prazer, que eu Então, sei que é o teu trabalho, mas amor. você está no cardápio. Agora, alguém que eu nem conheço, existe muito. Existe muito e fazem isso com vários restaurantes. E muita gente cai. Só que o meu time fica muito atento às carteiradas. Eu vejo várias propagandas, aliás, dos pratos novos, quando chegava em Congonhas, tinha: "Ai, gente, eu quero ir lá pra dar uma água na boca". Era muito bacana aquela época que a gente tinha propaganda em Congonhas, hoje em dia virou um painel digital, É. então perdeu toda a graça, né, antes era fixo, hoje é digital, fica rodando, eu falei: "Não, agora que é digital eu não quero mais, eu queria ser exclusivo". Como que foi na pandemia? Nunca pensei que a gente ia passar numa pandemia, você tá nesse ramo e foi uma loucura, que não podia abrir. Foram os anos, sem dúvida nenhuma, os anos mais desafiadores, pra todo mundo, não tenho dúvida, para todo mundo, mas também foram os anos mais desafiadores para quem tem restaurante, sobretudo. E eu não conheço nenhum restaurante, fora os delivery, eu não conheço nenhum restaurante que tenha tido lucro no ano de 2020. Não, Impossível. quem sobreviveu na primeiro close que teve lá, aquela quarentena, depois abriu, Não, achou que ia mas vir outro. tem gente que sobreviveu ao primeiro, não sobreviveu ao segundo, e tem casas tradicionalíssimas de São Paulo que fecharam. Então é muito triste ver isso. Eu digo sempre, da mesma maneira que em 2008 houve a crise mundial, e o governo Obama, financiou para que a Ford e Não a General falissem. Motors não falissem, porque era um patrimônio americano, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e os governos municipais e estaduais, eu entendo que eles deveriam ajudar mais, investir nos estabelecimentos, porque restaurante são patrimônios de uma cidade. Você Então lembra, mesmo. você vai ter várias memórias de num restaurante. Pedido de É o que casamento. gera a economia em São Paulo, os Não, mas restaurantes e mais do que tudo. gerar economia, ele gera lembranças. Sim, Pedido de casamento, pedido de namoro, aniversário, festa de final de ano, anúncio de que vai ter um bebê, anúncio. tudo. Tudo acontece num restaurante. Os momentos emocionantes da vida acontecem em torno de uma mesa. Então, ter um restaurante não é fácil, não é fácil, mas as autoridades,
os governos não perceberam o quão importante era manter viva essa memória. Então, uma ou outra casa que eu me lembro que tenha fechado, e que eu gostava, eu fico muito triste, porque o Gigeto conta uma parte da história de São Paulo. Como pôde fechar o Tradicional. Gigeto? Então, são lugares que não podem ser fechados, são patrimônios da cidade, e ninguém vai a uma cidade, Jane, sem ir a um restaurante. São quantos os turistas que eu recebo? Óbvio. Ninguém vai a uma cidade sem ir ao restaurante. Então, é importante, fundamental, preservar essa cultura. Quando eu sei que um restaurante fechou, eu não falo, eba, fechou um concorrente. Nossa, eu Eu fiquei falo, arrasada. eu fico com o coração partido de que fechou um parceiro, de que fechou um amigo. E eu não entendi aquela coisa que tinha o horário, eu não consigo até hoje alguém possa me explicar, eu acho que realmente tem que ter o cuidado, o distanciamento e tal, mas aí tinha um horário que tinha que fechar o restaurante. Foram muitos chutes com acertos e erros. A gente estava comentando ontem lá em casa, uma das medidas do Bruno, o Bruno Covas, que era frequentador do Paris 6, eu tinha um carinho enorme por ele, mas uma das medidas dele foi fazer o rodízio dia sim, dia não. E logo depois acabou, não tinha mais esse rodízio, porque ele viu que não valia a pena. E realmente, eu conheço também o Dória, eu mandei uma mensagem. Falei, ô, governador, breca isso, porque o rodízio dia sim, dia não, você acaba aumentando o tráfego o quê? Nos metrôs, no transporte público. E o que você deveria evitar naquela época, com o auge da contaminação, são os transportes Sim, públicos. Então, óbvio. melhor seria, nós vamos dar um incentivo para o combustível para você ir de carro, e vamos limitar a 3 pessoas por carro. Quer dizer, fazer alguma coisa para que não houvesse a aglomeração nos transportes públicos. Mas quem acabou pagando o pato, no final das contas, foram quem trabalhar, Os trabalhadores. foram os trabalhadores dessas empresas de, por exemplo, restaurantes e entretenimento, que não puderam abrir suas portas ou, por exemplo, trabalhar até 5 horas da tarde. Se você fala trabalhar um restaurante até 5 horas da tarde, eu falo para Com você, Jane, 30%, não era? exatamente. Eu falo para você, Jane, é a mesma coisa que você falar no Rio de Janeiro que só pode ir à praia após as 9 horas da noite. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, foram coisas que aconteceram, que eu vejo que é óbvio, é fácil estar sentado aqui e criticar algo que aconteceu, mas eu teria feito de uma maneira diferente. E dava para fazer de uma maneira diferente? Dava. O mais importante saiu o anúncio de que ia ter vacina, comprar as vacinas e ser um dos primeiros países a começar a vacinar. Isso era a medida mais importante que existia. Sim. E não sair fechando estabelecimento à torta e à direita, e isso realmente prejudicou, desempregou muita gente e apagou grande parte da história das nossas cidades pelo Brasil. Uma tristeza, difícil pra caramba. Teve algum você já estava no delivery ou não? Não, eu não tinha delivery. A partir daí, nós começamos com delivery. Não é o delivery o grande, a grande ferramenta do Paris 6, porque Paris 6 é experiência. Sim. Como a Disney é experiência. Você gosta de ir para Disney, mas ganhar um Mickey Mouse em casa É outra coisa. é outra coisa. Então, é mais legal ir ao Paris 6. Então, o delivery não é o nosso foco. Nós temos um trabalho todo especial para o delivery, para que chegue toda uma apresentação Paris 6, mas não é hoje o nosso foco, o delivery. Mas na pandemia vocês fizeram? Sim, fizemos o delivery, movimentava muito o delivery na pandemia, pelos Paris 6 fãs, né? Pelos apaixonados por Paris 6. Mas assim que abriu, eles começaram a frequentar o Paris 6. Tem alguma celebridade que não está no cardápio que você gostaria que estivesse? Ah, tem, que eu gostaria de conhecer e que eu gostaria que tivesse. Tem uma que é, por exemplo, a Fernanda Montenegro. Seria Maravilhosa. uma homenagem linda, mas eu precisaria conhecer a Fernanda Montenegro. Pra saber o prato, que ela seria ou não? Para que ela pudesse dizer, eu vou ficar muito feliz em estar no cardápio e eu gostei do restaurante e eu achei o restaurante lindo. Isso me deixaria muito feliz e seria uma homenagem grandiosa, uma homenagem maravilhosa. Onde mais você gostaria de ter o Paris 6? Nossa, eu tô tipo de frente com a Gi agora. Eu gostaria de ter o Paris 6 onde mais... eu queria ter o Paris 6 se fosse fora do Brasil, por exemplo, em Portugal. Portugal seria um lugar que eu adoraria. No Brasil, em Recife, acho que Recife carece por Paris 6. Porto Alegre nós tivemos, eu gostaria de voltar a ter em Porto Alegre.
Existem alguns lugares no Nordeste, sem dúvida nenhuma, está com uma presença mais forte. No Centro-Oeste a gente já está bem forte. No Norte do Brasil, em Belém, Manaus, quer dizer, são muitos lugares. Não dá para dizer onde mais eu gostaria. Mas sem dúvida, se fosse fora do Brasil, eu diria para você, eu Portugal. gostaria de ter um Paris 6 em Portugal. Você mudaria alguma coisa do cardápio, não? Não, porque lá os homenageados, eles são os artistas. E os artistas brasileiros, eles fazem grande sucesso em Sim. Portugal. Então, por isso que eu falo Portugal. Porque Portugal, eles iam reconhecer os artistas. Por isso que Miami não deu certo. Porque em Entendi. Miami, quem é a Jane Albertoni lá em Miami? Ah, mas muita gente me conhece lá, sou rolezeira, hein, a louca? Quem Tô é o, brincando. quem é o... Não, sim, são quem é o... personalidades daqui do Brasil. Exatamente, exatamente. Então, a Anitta seria uma pessoa conhecida, mas a Ludmilla, por exemplo, está começando a ser conhecida, mas não é tanto. Então, é muito difícil eu fazer um cardápio. Milton Nascimento, ninguém ia saber quem é, só os Mas você acha que brasileiros. as pessoas pedem o prato pela personalidade ou pelo prato? Mas perde a graça você pedir um prato. Ah, eu adorava. Eu vou por uma comer hoje, acho que o personalidade. Giannichini. Me dá o Giannichini. Então, mas perde a graça quando você não sabe quem é aquilo. Exatamente. A brincadeira, Quem né? é esse? Who the fuck, né? Quem é esse cara aqui, né? Lá em Miami, Giannichini Who, né? Quem é o Giannichini? Sim. Então, o cara, essa brincadeira e essa postagem que você recebe até hoje, e menção ao seu nome, etc., nas redes sociais, isso não acontecia nos Estados Unidos e não aconteceria em outro país. Teria que ter uma outra proposta do Paris 6. E aí já não seria Paris 6. Entendi. Tem muita rivalidade nesse universo gastronômico? Pode existir para outras pessoas. Eu vejo... Eu não tenho rivalidade com ninguém, eu não vejo nenhum concorrente ao Paris 6. O Paris 6 é um conceito completamente diferente. Eu não considero o Paris 6 um restaurante, mas eu considero o Paris 6 um destino de entretenimento. É maravilhoso. A experiência é única, é maravilhosa. Então, Se você meu nunca rival, foi, vá. eu posso falar, o meu rival é a Disney. Eu acho que a gente é rival da Disney. É maravilhoso. Você ainda é um degustador de azeite. Sim. Uma vez degustador de azeite para sempre. Você uma vez estava me contando a diferença, e realmente tem diferença quando você faz toda a história. Olha, tem muita gente que nem sabe, tem total diferença. Tem muita diferença entre uma região, pode ser tanto pelo clima, regiões com climas diferentes mudam as características do azeite, como também pela latitude. Se se a azeitona é colhida mais ao norte, ela tem características diferentes das azeitonas colhidas ao sul e vão trazer características diferentes ao azeite também. No sabor, No sabor, vai ser um azeite mais picante no sul do Mediterrâneo e mais intenso. O do norte vai ser mais leve e pode ser até mais delicado e mais adocicado. Você pode comer até com uma sobremesa, eventualmente. Sim, azeite na sobremesa. Eu criei outro dia uma sobremesa com azeite e pimenta. Azeite com pimenta. Ficou muito bom? Ficou maravilhoso. Um gran gâteau de azeite com pimenta. Um quê? Gran gâteau, que é que é isso? aquele do... Você não conheceu o gran gâteau? Ah, não sei esse nome, Gente, difícil. ó. O que é gran gâteau? Maldosa ela. É aquela sobremesa que enfia o picolé e ela escorre. É uma sobremesa maravilhosa. Isso chama... Eu não sabia o nome disso, óbvio que eu sei que é isso. É esse, do sorvete? É esse daí. Como chama? Gran gâteau, ele sabe, ó. Não, eu não sabia o nome disso. Gran gâteau? Gran gâteau. Tem o petit gâteau e tem o gran gâteau. Eu não sabia o nome disso. Primeiro é o sorvete maravilhoso. Então, o gran gâteau é um soufflé de chocolate que vai um picolé. É maravilhoso. E é sensual, né? É sexy, né? Porque é um picolé penetrando no soufflé, você entendeu? E aí começa a ter aquele... Isso não sou eu, tá, gente? O meu e começa é um a ter canapé. aquele vulcão saindo ali, É aquela maravilhoso, explosão. o sabor é incrível. E foi aí que você botou azeite? Eu fiz um também com chocolate com pimenta, que é gostoso. Sim, é uma delícia. Só que o que você vai fazer? Vai colocar pimenta lá no meio do chocolate? Não, eu preparei um azeite de pimenta para ficar mais suave, mais apimentado ao mesmo tempo, e joguei isso, preparei junto com a massa que foi ao forno, e finalizei também esse azeite com pimenta
com pedacinhos de Calma, pimenta que me deu malagueta. mais fome ainda. Puta Ó, que se conseguir achar aí na internet, pariu. você Puta. vai achar esse de chocolate com pimenta aí. A foto é muito legal. Tô parecendo aquela criança que não tinha que comer vendo a Xuxa com aquele café da manhã gigante. Falava, ai meu Deus, como eu queria alguma coisa. Tô morrendo de fome agora. Tem um prato que é o carro-chefe, que não pode sair de O jeito Grand nenhum. Gâteau. O Grand Gâteau, a gente tem mais de 50 diferentes maneiras de preparar o Grand Gâteau. Eu sempre falo que existe mais de 1000 É esse que não maneiras. sai nem a pau. E o Grand Gâteau não sai nem a pau. Outros restaurantes copiam, essa sobremesa é copiada no Brasil inteiro, nos Estados Mas não é Unidos já igual, né? Não, não é porque cada dia eu crio um diferente. Cada dia eu crio um diferente. Eu acabei de criar um com panetone. Então, no lugar do picolé, eu mando preparar Nossa, um pera. panetone no forno, ele vem crocante, o panetone, eu coloco o panetone no lugar do picolé, Quentinho. Ai, que entrando nesse Grand delícia. Gâteau, e aí eu coloco a calda, pode ser de doce de leite com nozes, ou uma calda de chocolate com avelãs e Ai, morango. para! Enfim, é só entrar no meu Instagram, Paris_6, ou então, sabe aonde eu tô postando muita Não, não coisa? quero nem ver, Ó, esse gente. é Para. o com pimenta? Então, esse é o com pimenta. E tem a pimenta aí, dá pra ver, é que eu enxergo bem mal. Esse é o Grand Gâteau com pimenta. E aí, só pra você saber, Jenny, o que a Aí gente de tá... salgado sou eu, que eu não saio. Tô há anos lá. exatamente. Mas quem quiser ver o preparo de um prato, entra no TikTok. Ah, que Agora daí tem, você mostra. que é Paris_6 Mas no você ensina a TikTok. receita toda? Sim, não tem problema nenhum. Podem copiar à vontade. Paris 6 é experiência. Jura? Eu não tenho problema Mas nenhum. não vai ser igual, eu acho. Não dá Nunca, pra nunca copiar. será. Todo mundo pode copiar. Olha, eu vou Agora, tentar fazer esse sorvete em casa. vai, E eu tem o vou te canal, postar. Se tem, sair todo ó, cagado, eu vou posso falar, olha, falar? não é simples de fazer. Tem o canal Paris 6 no YouTube, que ensina o passo a passo. Do sorvete, de tudo. De tudo. O Dá pra canal, pedir lá pra você? Ai, tem como você ensinar isso? O pessoal pede também ou não? faz tempo que eu não gravo pro canal, que é difícil gravar pro Ah, então canal. tem alguns vídeos já todos Mas já gravados. tem mais de 40 vídeos gravados. Então você entra lá, canal Paris 6, e você vai ver mais de 40 receitas diferentes que são típicas do Paris 6. Teve alguma coisa de atualização, por exemplo, essas coisas de rede social que toda hora muda, é muito rápido. Tinha Twitter, depois Facebook, aí veio o Instagram, agora tem TikTok, tem várias ferramentas. Teve alguma que você falou, eu acho que essa não vai rolar muito? Pô, E essa depois... pergunta é legal. Me fizeram outro dia, eu adorei essa pergunta, porque na lata, me perguntaram e eu respondi na lata e continuo dizendo. Quando saiu o Foursquare, eu falei, não acredito nisso, não vou entrar. Ah, teve isso também, É. né? Então, o Instagram, eu acreditei na hora, entrei. Quando saiu o Snapchat, não vou entrar. E onde eu apostei... De feeling de isso? feeling mesmo. E aí o Instagram copiou o Snapchat Nessa e parte. pá, bombou. TikTok, eu acreditei muito, continuo acreditando, e o TikTok vai se transformar muito. Sim. O TikTok de hoje, ele é o que foi o Twitter no começo. Era só aquela galerinha, galera mais jovem, etc. Não, ele vai virar um veículo de comunicação muito importante. Então, hoje tem 3 minutos. O vídeo antes era de 15, 30 Sim. segundos. Hoje você tem 3 minutos. Então, amanhã ou depois, sei lá quanto tempo vai ter, e você vai poder postar um vídeo desses no TikTok, quem sabe? Ou um vídeo desses você consegue editar, fazer uma edição e colocar no teu TikTok os 3 minutos Você dos não melhores. edita, né? Você pode editar esse Mas vídeo. você não edita os vídeos que você faz. Você mesmo. Pessoalmente. Ah, pelo amor de Deus! Sim, eu tenho um O que aplicativo você não faz? Ele faz tudo, eu gente. tenho um aplicativo chamado Splice. Eu pego o vídeo eu tenho, é maravilhoso. eu pego esse aplicativo, eu pego o vídeo que eu fiz que durou 10 minutos e eu transformo ele em 48 segundos. Maravilhoso. Você também aprendeu a editar e tudo, já virou editor? Já virei editor, e alguns eu faço só mostrando o prato, eu faço depois de mostrar o preparo, aí eu faço a narração, a locução Você ainda põe o áudio e tudo, eu ponho o arruma áudio. música. Difícil música, Você porque tá eu sou... falando, né? Não é isso. É porque eu sou um estabelecimento comercial. E aí o TikTok, como o Instagram, entendem isso como venda. E aí tem os direitos autorais. Entendi. Então eles dão algumas opções de música que nem sempre combinam. Então eu tô partindo para pôr alguma coisa que não seja música, ou ter alguma música padrão que eu use, que seja característica nossa e que não tenha direitos autorais. Você gosta desses programas de reality shows culinários? Você gosta? Ou você acha meio fake demais? É muito fake.
Pô, o cara ensinar alguém a abrir ensinar alguém a fazer um restaurante ou a recuperar um restaurante que está indo mal, e o cara, ele mesmo, às vezes, não tem um restaurante ou não consegue se manter com um restaurante, eu acho muito fake. Se o Instagram, você vê uma imagem ali, porque o Instagram é a parte bonitinha da vida do outro, né? Sim. Mas o cara faz a foto sorrindo e sai dali e continua chorando, né? Porque Todo tem uma mundo diferença, tem que ser um restaurateur, não é é o isso? restaurateur. E o chefe, que são coisas completamente diferentes. Sim, sim, mas às vezes você tem o restaurateur que ele é também o chefe, que é o meu caso, Exatamente, que mas é o é que eu muito faço. raro isso que eu tô falando. É raro. Mas o ponto que eu quero chegar é que nesses programas de televisão, eles demonstram uma realidade que não existe. É a mesma coisa da realidade que não existe de uma foto do Instagram. Entendi. Você entendeu? Você vê uma foto de uma pessoa sorrindo no Instagram e nem sempre a pessoa está sorrindo. Ela está passando pela maior crise Sim, da vida dela. Mas ela faz uma foto sorrindo e depois continua vivendo a crise. Esses programas, eles têm essa mesma característica fake. entendi. Aquilo não é real. Total. Eu pensando aqui, realmente. É. Então, não interessa se a pessoa sabe cozinhar ou não, pra estar ali no programa. Não interessa. Não é que Para ela quem vai vai virar um chefe, alguma o coisa cara sendo ali. que vai participar competindo, ele precisa saber cozinhar. Mas, Óbvio. por exemplo, eu sou muito fã da Isa, que é a dona do, Natur, que é um Sim. restaurante natural perto lá do Paris 6, acho que é na Lorena, e a Isa, ela participou de um reality e ela foi desclassificada. E ela me explicando, você não consegue imaginar que uma mulher como aquela, uma chefe como aquela, é desclassificada. E Ela ela foi desclassificada? desclassificada não, ela foi eliminada. Ela foi eliminada. Então, é algo que você olha e fala: "Não, não é possível". E ela explicando ainda o porquê ela foi eliminada, você vê que existe uma montagem, uma É um armação ali programa por de trás. televisão, né? É uma armação, né, é como um BBB, onde eles vão mostrar aquilo que interessa Tem ver, uma né. edição, só quem tá vendo 24 horas que vai saber. Ali, no caso, nem 24 horas tem, porque é a edição que aparece na Exatamente. televisão e tem um tempo. E tem que ter o entretenimento. Óbvio, tem que ter o mal, o bonzinho, o bom, o ruim. É. Tem que ter o… Então isso é uma coisa montada, por isso que eu não assisto. Se é para assistir alguma coisa na televisão, eu prefiro assistir um bom filme, ou então, se eu tiver tempo disponível, eu prefiro ler um bom livro. Maravilhoso, coisa que É. quase ninguém mais hoje faz, né? Eu leio livro digital pelo Kindle. Ah, é aquele… Você é É. muito moderno, né? Você é sempre jovem, é impressionante. Eu fico até assim, o quê? Aonde? É muito difícil investir nesse ramo de gastronomia? Olha, eu acho que é muito difícil investir no empreendimento. Investir na bolsa, investir em mercado financeiro é outro negócio, mas investimento de empreendedorismo é muito difícil. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo, não tem que ser por hobby, não tem que ser por paixão, mas tem que ser por conhecimento daquilo que você vai fazer. Se você não souber, não tiver conhecimento, você está fadado ao insucesso. É bom Então, estudar, então, realmente aquilo que você vai então, fazer. eu abri o Paris 6 tendo estudado muito sobre Paris. Muito sobre Paris. Eu li um livro da biografia de Paris, que é um catatal assim desse tamanho. Então Maravilhoso. precisa saber realmente o que que você vai abrir, o que que você vai fazer, para não errar. É, agora tem uma onda muito vegetariana, vegana, coisa que antigamente nem se falava. Você teve que se adaptar a esse Então, público? eu tenho opções sim, porque tem eles chamam flexitariano, que ele não é vegano, mas come só vegano, mas eventualmente come também o que não Um é vegano. queijo, um ovo. Então eu tive que me adaptar, ter opções veganas, mas é óbvio que eu não tenho uma cozinha vegana, Sim. tá? Então isso eu deixo bem claro, não tenho cozinha vegana, O que mas que é eu uma tenho cozinha vegana? Só que que não não tenha… entra, que não entra nada que seja animal, porque o Ah, veganismo, eles falam ele que nem ele é quer. radical, ele é Ah, não radical. Você não sabia. pode usar um sapato de couro, se você é um vegano Na de cozinha verdade. não pode ter nada Não, passado de carne, por não é exemplo. isso, um vegano não pode usar uma Ah, não, isso jaqueta sim, de isso eu couro. sei. Mas o que que é uma cozinha vegana? Uma cozinha vegana não pode ter nada que passou animal, então eu não posso ter preparado um frango numa Ah, entendi. frigideira, você entendeu? Então tem que ser uma cozinha à parte. Aí eu não tenho, Ai, mas eu não tenho sabia disso. mas eu tenho pratos que eu preparo que Sim, não vai nada de origem animal e que é para aqueles que são mais flexíveis. sim. Isso eu tenho, isso a gente tem. Nesse sentido que você não tem uma cozinha É. só para esse tipo de pessoa.
você como dono de restaurante, como chefe, como que é quando uma pessoa fala, você pode trocar isso com aquilo? Eu adoro, eu adoro. Desde que não seja uma coisa muito errada, eu adoro. Ah, eu não quero batata. Você tem como colocar um ovo? Então, Sei lá. existem várias opções do que você pode trocar, né? Agora, também existem as combinações. Se o cara virar e falar, olha, eu quero colocar um ovo num grand gâteau, eu vou falar, desculpa, não vai combinar. Uhum. Não vou fazer isso que não vai combinar. Depois o errado sou eu, Sim. né? Mas eu adoro poder atender as expectativas ou as vontades dos clientes. Então, se o cliente quer comer aquele steak, aquele filé, acompanhado de arroz, ou acompanhado De de uma salada. massa, ou acompanhado de uma salada, que coma. A Entendi, gente seja faz feliz. isso, exatamente. Mas a gente tem tanto prato que, com certeza, um dos pratos que ele quer trocar o acompanhamento já vai existir no cardápio. Maravilhoso. Olha, não tem palavra para agradecer você aqui. Eu tô com uma fome agora, que você acabou com a minha vida. Eu não consegui nem beber água, que já não tem mais gosto. Já tá tipo, ai, que água, sabe? Aquela coisa minguada. Amei. Você sabe que eu sou tua fã. Torço muito por Não, você. Jane, eu Um que sou seu fã, orgulho. eu sou seu fã mesmo. Eu tenho um carinho gigantesco por você. Isso é a mais pura verdade. Então, quando eu recebi o convite, eu recebo muitos convites, mas quando eu recebi o teu, eu falei, eu vou, mas eu vou com certeza absoluta. Pode ter Eu sou certeza muito que eu só fã. fiz isso porque é você, porque eu tenho um carinho enorme por você. Você é uma amiga muito querida e eu quero que volte a ter o Paris 6 como a sua segunda casa. Eu vou ter mesmo, você vai ver. Agora eu tô aqui em São Paulo tranquilona. Eu quero Ano que ver. vem vou estar. Olha, eu adoro que você domina o mundo. Tá indo, vamos pra Portugal, vamos pra Portugal. Porque ano que vem você vai para Não, tô Portugal? falando você, Ah, dominando o mundo. tá. Falando, ano que vem eu vou frequentar muito mais. Agora tá acabando o ano, eu vou viajar agora, mas na volta eu vou começar a frequentar horrores. Você tá morando por perto, tá morando Amor, longe? aqui nada é muito longe do Paris. É? Paris, a experiência deixa tudo muito perto. Gostei de Tá, ouvir isso. Então eu amor? quero que você venha ao Paris 6. Ó, fazer Ó, um brinde aqui. cheers. Foi O próximo vai ser maravilhoso. lá, viu? Passa os canais que as pessoas aqui na internet possam achar o Paris 6. Olha, o primeiro deles, Paris_6, Instagram. que é no Instagram. Paris_6 no TikTok. Isaac Azar no Instagram. Canal Paris 6 no YouTube. E que mais? Precisa mais alguma coisa? Eu acho que... Em São Paulo, bom, aí pra achar também, ali dá pra saber em todos os locais que tem o Paris 6, né? Mas onde eu fico, se quiser me encontrar, eu fico no Paris 6 da Doc Lobo. E vou Então, falar, a experiência vai ser muito diferente. isso é verdade, porque eu adoro receber todos os clientes. Não é que entrou uma estrela, eu recebo desse jeito. Não é Entrou todos. um cliente, eu recebo de uma maneira muito calorosa. Eu só não dou abraço, porque na pandemia agora não dá. Mas antes eu abraçava mesmo o cliente, porque eu tenho um carinho muito grande. É maravilhoso. E uma coisa que eu faço, tá? Eu vi que o tempo já tá acabando, mas uma coisa que eu faço, eu dou o número do meu celular pro cliente. Ai, não? Eu sei. Então, às vezes eu recebo mensagem, ô Isaac, tudo bem? Eu sou a cliente, fulano e tal. É uma experiência real indo Então, lá. é isso aí, eu queria ir ao Paris 6. Beleza, faço reserva. É maravilhoso. Parabéns, viu? E olha, vale a pena. Se você não conhece, vá. Quem conhece já sabe como que é uma experiência incrível e real. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado, olha, e tô te esperando lá, de coração. Amor, você vai ver. Antes do final do ano eu vou. Tá, e Posso depois... falar, o Natal era maravilhoso lá. Vocês não fecham nunca, né? A gente fecha agora pro Natal e Réveillon, antes não fechava. Jura, era tão legal o Natal. Mas eu prefiro para dar esse tempo pros funcionários, Coitado, né? deixa eles respirarem, ter família também, né, amor? Mas fora isso... estamos abertos sempre, todos os dias. Maravilhoso. Olha, Instagram nosso, Close Certo, _podcast. Aqui no YouTube, você já tá no YouTube, é só clicar o sinalzinho aqui ou a campainha e se inscrever, óbvio. E no TikTok, a gente não tem aqui o TikTok escrito, não sei como que a gente tá no TikTok. Não lembro também, tudo bem. E no Spotify é o Close Certo com o Gianni. Peguei minha produção, ele puta agora, não vai dormir hoje, que ele é muito competente. Mas vai estar na descrição aqui embaixo. Tem, amor, é só entrar no LinkedIn ali, naquele Linktree que tem, sabe? Aquele coisa que tem todos os canais? Exato. Fácil. Vamos se encontrar lá no Paris 6, marcar um encontro. Eu espero vocês lá no Paris 6. Nossa, eu vou querer comer tudo aquilo, viu? Eu quero só ver, viu? Nossa, que fome.